Shalom, novamente, todos que acompanham esse vídeo. Hoje eu gostaria de dar ênfase na importância do nome, tanto nos tempos bíblicos como nos dias atuais em Israel. O nome é algo tão importante que até os dias de hoje em Israel, quando um casal vai ter o filho, eles não saem por aí divulgando nas redes sociais ou para amigos e conhecidos qual será o nome daquela criança. Pelo contrário, de acordo com a tradição, o nome, principalmente do menino, só é divulgado na Brit Milá, ou no dia da circuncisão, no dia em que é lembrado a aliança do patriarca Abraão feito com Deus. Outro costume milenar que até hoje em Israel é praticado é que o nome não é dado por qualquer um ou simplesmente por acaso. O nome também é dado de acordo com as características da criança, de acordo com as características do momento. O nome é dado por quem tem autoridade sobre uma pessoa ou sobre uma criança. O nome carrega uma missão que aquela pessoa irá ter. Está repleta de exemplos onde o próprio Deus determina qual vai ser o nome daquela criança, como no caso de João Batista, como no caso de Jesus, entre outros. Sem falar nos nomes que o próprio Deus mudou, como foi no caso de Abraão, de Sara, de Jacó. Desde os tempos bíblicos até hoje, quem dá o nome a uma pessoa tem autoridade sobre ela. Veja também no caso de Moisés, que trocou o nome de Oséias, mudando para Josué, que em hebraico se diz Yehoshua, que é Deus salva. Agora, bispo, ao longo da história, Deus se manifestou de diversas formas para os seus servos. Para Abraão, ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, Ani El Shaddai. Para Moisés, ele disse, eu sou o que sou. Em hebraico, Ani Yeh Asher Yeh, que pode também ser traduzido como eu serei o que serei. Para vários profetas, ele se mostrou como o Senhor dos Exércitos, como general de guerra. Já em uma profecia no livro de Isaías, ele disse que o nome do Messias seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Todos esses nomes em uma pessoa só. Esse desejo de Deus revelar o seu nome ao seu povo, aos seus servos escolhidos, era uma forma de mostrar prontidão, mostrar que estava disposto, acessível ao seu povo. Quando ele revela o seu nome, ele se dá a conhecer. A parte desses nomes, na Bíblia em hebraico, existe um nome que sempre está presente, que são 4 letrinhas em hebraico, 4 consoantes, sem vogais, que nos dias de hoje é impossível de ler. Isso é tão forte que eu tive uma experiência pessoal em Israel. A Bíblia, a Tanakh, que seria o Antigo Testamento, ela é uma matéria de escola. Eu tive essa experiência, a primeira vez que eu estive nessa aula, eu abri a Bíblia e a Bíblia estava repleta desse nome, dessas 4 letras consoantes que não têm vogais. Quando eu tentei ler, claro que não tinha vogais, então eu ficava chutando e perguntei para o meu professor como que se lia aquele nome. Então ele me repreendeu, falou para mim não ler aquele nome porque não tinha vogais, e esse era o primeiro ponto. E segundo, que ninguém sabe, é uma falta de respeito você tentar descobrir, tentar saber ou mencionar o nome de Deus, porque ele deixou de ser falado assim que o segundo templo foi destruído. Uma profecia que Jesus fez, e isso se cumpriu no ano 70, após a morte de Cristo, o segundo templo foi destruído. Os sacrifícios cessaram, como nós sabemos, e também o nome de Deus deixou de ser pronunciado. Dizem até hoje em Israel que esse nome se perdeu na história. Nos tempos bíblicos, esse nome não era dito em qualquer lugar nem por qualquer pessoa. Era pronunciado somente pelos sacerdotes e especialmente pelo sumo sacerdote quando ele dava a bênção sacerdotal que Deus ordenou a Arão, dizendo, e porás o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoará. Que nome era esse? O tempo se passou, os 2 templos foram destruídos, primeiro pelos babilônicos, depois pelos romanos. Os sacrifícios no templo cessaram, o povo entrou em exílio, o hebraico deixou de ser falado por milhares de anos. E somente há 73 anos atrás, Israel volta a ser nação. A verdade é que até os dias de hoje existe muita controvérsia, muita discussão sobre qual é esse nome
que se perdeu, e cada um defende uma teoria. Mas pelo que nós vemos nos relatos bíblicos, é a vontade de Deus se aproximar do seu povo, revelando a eles um nome sobre todo nome. Vejamos no livro de Filipenses, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nesse versículo, o Pai, ele deu toda a autoridade ao seu Filho e exaltou o nome dele acima de qualquer outro nome, acima até do seu próprio nome, mostrando-nos, revelando qual é o seu verdadeiro nome, a quem ele quer que nós clamemos, a quem ele quer que nós chamemos. Quando Deus revela o seu nome, mostra o seu nome, ele quer se fazer acessível, quer que haja uma conversação, quer que haja uma intimidade, uma comunhão. Mas esse versículo, para mim, é uma grande revelação, até porque diante dos olhos de muitos, não só de judeus não, mas diante dos olhos de muitos cristãos, essa revelação está encoberta. Nesse versículo cai por terra qualquer teoria, qualquer discussão que haja sobre o nome de Deus. Agora o capítulo 65 do livro de Isaías fica muito mais claro. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu entendo esse versículo como o próprio Jesus falando, eu me fiz acessível, eu dei a minha vida por aqueles que não me conheciam, eu me fiz acessível para um povo, para uma nação que nem chamava pelo meu nome, ou seja, para os não-judeus, os que não são de casa. E a prontidão de Jesus foi dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui é uma palavra que em hebraico é Hineni. Hineni é uma palavra que só é usada quando alguém quer expressar a prontidão, a entrega a Deus, não a um outro ser humano. E o mais forte é Deus falando, ou o próprio Jesus falando, através de uma profecia de Isaías, falando isso para o seu povo, ou para aqueles que o aceitaram. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Bom, eu me despeço com muita alegria, porque o nome que está acima de todo e qualquer nome que um dia Deus possa ter usado para se revelar a alguém, foi revelado, nos foi revelado. Então, até a próxima, no próximo vídeo. Lehitraot. Lehitraot é até a próxima em hebraico. Lehitraot.